Castillón Confidencial de Albert Castillón. E aí, confidenciais, força, honra e vamos em frente. Continuamos aqui defendendo a trincheira. Neste verão, especialmente a de Ceuta, mas todas em geral, é curioso que a sociedade civil defenda mais a Espanha do que o próprio governo espanhol. Isso dá o que pensar. São muitos os políticos, cidadãos, pessoas nas redes sociais que estão fazendo uma defesa da soberania do território. O território espanhol que eu gostaria que o rei defendesse também. Sim, o Felipe VI, o ausente. Mas as coisas são como são e temos que continuar informando. Eu pretendo continuar fazendo isso o tempo que eu puder e enquanto nos deixarem. Vejam, contamos para vocês que o sultão e o autocrata, ou seja, Mohamed VI e Sanches, precisam um do outro. Com o seu Sanches, o sultão vai conseguir tudo o que quiser e mais ainda. Mas os Estados Unidos, e essa é a notícia confidencial de hoje, ordenaram ao Marrocos que já chega. Mohamed VI e o governo do Marrocos receberam uma mensagem dos Estados Unidos, de Donald Trump. E é que façam o que quiserem com Ceuta e Melilla, isso não importa para os norte-americanos. Mas Sanches tem que sair já da presidência do governo da Espanha. A informação que recebemos é que Donald Trump não quer que Sanches continue no poder em nosso país em janeiro de 2027. E nessa decisão, os Estados Unidos têm o apoio de Israel. Os dois querem que Sanches saia do governo da nação espanhola e não que continue, não dando espaço para Mohamed VI por interesses particulares para conseguir o que quiser da Espanha. É uma troca de favores entre países parceiros, amigos. Marrocos, Israel e Estados Unidos viajam no mesmo barco. É por isso que o conteúdo do Pegasus, que a inteligência de Marrocos conseguiu graças à empresa israelense, não foi tornado público para não prejudicá-los. É Marrocos, mas em Israel, uma unidade do Mossad continua investigando Sanches e todo o seu círculo, e eles têm informações e casos de corrupção para derrubá-lo, mas não querem usá-las de qualquer jeito, e sim durante a campanha eleitoral. Em momentos críticos nos quais essas informações, supostamente grandes casos de corrupção em nível internacional, possam causar mais dano a ele. A invasão ocorrida em Ceuta no dia 30, todos sabemos que foi um ensaio, um teste, como o de 2021. Marrocos vai continuar negociando a parte política com Sanches. Continua insistindo na cogovernança das duas cidades autônomas entre Espanha e Marrocos. E conta com o apoio de Israel e dos Estados Unidos. Na verdade, vai colocar a soberania de Ceuta e Melilla sobre a mesa nas negociações do Marrocos com a União Europeia. Todo tipo de negociação, inclusive de intercâmbios agrícolas ou industriais, essa será uma condição sine qua non que ofereçam, que favoreçam ao Marrocos essa cogovernança de Ceuta e Melilla. Espero que nenhum país europeu aceite, mas tudo é possível porque Sanches tem muitos inimigos na Europa. Como eu dizia para os Estados Unidos e Israel, infelizmente não importa o caráter espanhol de Ceuta e Melilla, só querem acabar com Sanches. E nos dizem que esperavam uma reação mais contundente dos cidadãos espanhóis após a invasão de quase 100 mil magrebinos. Essa invasão não só colocava à prova o governo espanhol, mas também a cidadania do nosso país, a de Ceuta e a do restante da Espanha. Só isso poderia fazê-los mudar de atitude e defender a soberania de Ceuta e Melilla. Ver que toda a Espanha, em uníssono, defende Ceuta e Melilla como cidades espanholas. Eles esperavam que os espanhóis despertassem, se organizassem como sociedade civil, assim como aconteceu na enchente de Valência, onde centenas de milhares foram ajudar sem que ninguém os convocasse.
É verdade, é mais fácil chegar a Valência do que cruzar o estreito para chegar a Ceuta. Mas essa chama está acesa. Há dos cidadãos que dizem basta e que querem realizar ações contundentes nas cidades autônomas. Esse também é o maior risco que Pedro Sanches assume. Pedro Sanches não tem medo do Marrocos, ele se ajoelha diante deles, nem do Partido Popular, me desculpe. Ele tem medo de que os cidadãos livres se organizem em grupos de protesto e acabem defendendo o território espanhol como ele não faz e não manda os militares fazerem. Os habitantes de Ceuta e Melilla sabem que Sanches vai deixá-los na mão, que não vai mandar o exército para defendê-los se acontecer de novo, que ele é capaz de assinar um acordo de cogovernança com o Marrocos em troca de que não revelem o que sabem sobre ele? Não é preciso iniciar uma revolução, não estamos dizendo isso, mas é preciso colocar em prática a prevenção para o que possa acontecer, seja agora ou daqui a alguns anos. Há quem pense que até que termine a Copa do Mundo de Futebol, em 2030 o Marrocos não vai se atrever a dar o golpe definitivo e ficar com Ceuta e Melilla. Mas o caminho já está traçado e isso é inegociável. O Marrocos quer tomar esses lugares e isso só será possível se a Espanha, os Estados Unidos e Israel permitirem. E que esse plano seja realizado ou não depende de nós, da reação da sociedade espanhola, agora de férias, agora meio anestesiada, mas que é capaz de despertar a partir de setembro. Se esse tipo de assédio que termina com a soberania do nosso país continuar, nós contaremos para vocês. Sejam bem-vindos. Preparem-se, porque o primeiro convidado tem as chaves para saber o que vai acontecer em Ceuta e Melilla. O melhor especialista em segurança e imigração deste país, Rubem Pulido. Em 1 minuto, nós investigamos. Organizado e disponível quando precisa. Castillón. Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, o que aconteceu em Ceuta ainda não terminou. Já querem diminuir a tensão, que não falemos sobre isso, que pareça que são fatos consumados. Chegaram a dizer, Marlasca, que são coisas que acontecem. Bom, eles nos tratam como idiotas, mas essa não é a primeira vez. Os jihadistas expulsos da Espanha voltaram a entrar. Pelo menos uma dezena foi localizada pela polícia. Por meio de câmeras de segurança e redes sociais, eles foram retirados da Espanha. Eles foram devolvidos ao Marrocos e voltaram a entrar em território espanhol. E sabe o pior? Que já estão sendo transferidos imigrantes de Ceuta para a Andaluzia continental. Voltamos a ter o inimigo em casa, o homem que mais entende de segurança e imigração, Rubem Pulido. Como você está, amigo? Tudo bem? Olá, olha, é um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Dizem que são 10 e querem detê-los, mas não só jihadistas. Devem ter entrado parte daqueles 1000 e poucos que você me contou. Eles deram anistia no mesmo dia da invasão, certo? Bom, ali vai ter de tudo. Olha, leve em conta que quando acontece um retorno voluntário e há uma grande massa de população que retorna voluntariamente. E há em torno de 10% de todos que entraram que me dizem que a massa atual gira em torno desse percentual. Ou seja, se entraram uns 70 mil, 80 mil, então 10%, uma faixa de 7 mil, 8 mil ainda estão lá. Questão diferente. É o que nos dizem do governo? Ou o que certos meios de comunicação possam nos dizer, mas essa é a realidade. Eles estão espalhados por toda a cidade. Há lugares onde eles se escondem melhor, como bairros como o Príncipe ou outros tipos de bairros de Ceuta. E depois tem todos os arredores de Ceuta, onde há muitas áreas acidentadas, muitos lugares onde todos esses grupos podem se esconder facilmente. E outros estão vagando diretamente por toda a cidade autônoma, sem trabalho nem ocupação, desobedecendo qualquer orientação das forças de segurança do Estado, e mostram um pouco essa atitude de rebeldia, de não querer retornar voluntariamente. O que há ali? Essa é a pergunta, não é?
Pois bem, já tivemos notícias de que foram detectados cerca de uma dezena de jihadistas que haviam sido expulsos da Espanha. Também digo eu, se o Marrocos é um parceiro estratégico, é um parceiro leal e tudo isso, porque deixou em liberdade esses jihadistas que foram devolvidos e acabaram novamente em território espanhol, aproveitando um cenário como este, não é? Então, quando nós enviamos de volta jihadistas para o Marrocos os deixa em liberdade. Porque se o Marrocos os deixa em liberdade, talvez seja melhor que permaneçam em nossas prisões, não é? Pois se depois eles voltarem, pode ocorrer uma tragédia aqui na Espanha. E essa é a situação que temos. E eu disse isso desde o começo, que estamos obrigados, neste momento, a identificar todos esses indivíduos. Esses indivíduos podem ser uma grande ameaça, como mostra esse exemplo. Porque um cenário dessas características é um vetor de infiltração islamista e de infiltração militar. Também haverá militares marroquinos. Também haverá agentes de inteligência no local. E nós não temos a menor ideia. A situação exige unidades especializadas que nós temos na Espanha, de unidades capazes de fazer uma triagem discreta e uma triagem urgente de toda essa população e identificar quem pode representar uma ameaça. E temos, respaldados pela legislação de imigração, alguns centros de detenção para estrangeiros. Sobre isso também insistir. Temos, para não ir muito longe, um em Algeciras, muito próximo de Ceuta, que neste momento está com um volume de ocupação de 10%, ou seja, temos 90% da capacidade livre. E esses centros de detenção para estrangeiros não são CATES, não são centros de atendimento temporário, nem são CETI, Centro de Estadia Temporária. Não estamos falando de centros de detenção para estrangeiros, estamos falando de regime fechado, estamos falando, em resumo, de vigilância policial e de um prazo de 60 dias que a lei de imigração nos oferece neste momento, para identificar esses indivíduos, para avaliar se representam uma ameaça ou não, e para preparar seu processo de devolução e deportação. E se precisarmos de mais centros de detenção para estrangeiros, também por real decreto. O governo sabe muito bem o que é um decreto. Também é possível adaptar certos quartéis militares como centros de detenção para estrangeiros. Isso é feito para acolhimento. Nas Canárias temos um grande exemplo. Então, que seja feito para centros de detenção para estrangeiros. Isso pode ser feito, inclusive é possível aumentar esse período de detenção e podemos passar tranquilamente de 60 dias com uma reforma para 120 dias quando um país, quando alguns familiares, quando algumas pessoas na origem vejam que seus conterrâneos, que seus familiares, que no fim das contas esses marroquinos passam mais de 100 dias em regime fechado, submetidos à vigilância policial, submetidos a entrevistas policiais. Claro, no CIE todos os direitos humanos são respeitados, apesar do que afirmam algumas organizações humanitárias. O regime é fechado, mas estamos acostumados com centros de acolhimento. Entrada, saída, dou uma volta, me perco, não sei onde está, mas no final nossas normas de imigração dizem que se utilizem os centros de detenção para estrangeiros, e é a isso que devemos recorrer, porque o outro é uma solução excepcional e temporária, e estamos transformando a excepcionalidade em regra, e o que é ordinário, o que está na nossa lei de imigração, estamos abandonando. Porque há uma série de organizações humanitárias que nos dizem que nesse CIE as condições são desumanas. Olha, o que acontece é que estão em regime fechado. Veja bem, eles entraram ilegalmente na Espanha. O que você quer? Precisamos te identificar. Precisamos saber quem você é. Precisamos saber se você representa uma ameaça. Então, com toda essa população que permanece lá neste momento, é preciso fazer uma rodada de identificação em massa. De identificação e de triagem dessa população urbana, urgente, para evitar qualquer tipo de cenário no futuro que possa representar uma ameaça para a nossa segurança nacional, porque depois de alguns meses vão se passar. Isso vai passar para outro lugar. Coisas vão acontecer e vamos nos perguntar por que isso ocorre. Porque este ano termina com mais de 100 detidos por terrorismo jihadista. Essa é minha perspectiva. Então, por quê? Pois porque permitimos que cenários dessas características aconteçam. Totalmente. É impressionante ouvir o governo mentindo para nós. Por exemplo, quando Sanches disse que isso é resultado da sentença do Supremo, que dizia que de imediato alguém que entra nadando não pode ser devolvido. As mensagens para a primeira invasão, a de 30 de julho, eram anteriores à sentença do Supremo. E agora essas mensagens nas redes apontam para o dia 15 deste mês e é verdade que há uma campanha nas redes. É certo, é evidente que Marrocos pode estar por trás. Provocando essa campanha para o dia 15. Você acredita que isso é verdade? Vai acontecer outra invasão no dia 15?
Olha, há uma convocação para mobilização, e isso é tão real quanto todas essas publicações, não é? Mas temos que ficar muito atentos, porque é muito evidente, ou seja, são mensagens que estão muito abertas. Se você fizer monitoramento de fontes abertas, normalmente você precisa procurar mais para encontrar certas informações, e essa você praticamente esbarra nela, não é quando começa a fazer qualquer tipo de busca. Então está tudo ali, muito evidente. Mas claro, nós também não podemos agora menosprezar uma convocação dessas características. Ou seja, não podemos encarar isso como uma simulação. Somos obrigados a agir, seja um ambiente simulado para avaliar nossa capacidade de reação, ou algo que possa realmente acontecer. Por quê? Porque é exatamente isso que a inteligência marroquina está fazendo. É justamente isso, é justamente nos colocar no foco. Uma convocação dessas características, para ver como a Espanha reage, mas também para observar como a Espanha atua nos níveis policial e de inteligência, além de como a sociedade reage diante de um possível evento assim. Então somos obrigados a agir. De qualquer jeito somos obrigados, porque se não formos e for verdade, vamos nos deparar com uma surpresa desagradável. E se formos e for verdade, temos uma oportunidade tremenda de mostrar ao mundo inteiro como a Espanha age diante desse tipo de ameaça. Isso também já falei em muitas ocasiões. Ceuta agora concentra toda a atenção internacional. É que temos uma enorme oportunidade de mostrar força, de mostrar contundência e de mostrar ao mundo o que a Espanha pode fazer, pode vir a ser ou o que se propôs a fazer a partir deste momento com relação à imigração ilegal. Temos que aproveitar esse foco para que as pessoas vejam que a Espanha não é um país no qual você pode entrar aqui e ficar indefinidamente. Por isso eu falava sobre o CIE, todas essas ações, tudo isso que estou dizendo, mostrar ao mundo uma imagem que todos queremos buscar, e agora o governo tem a oportunidade de fazer isso. No entanto, o governo está nos deixando pior do que nunca, porque não estão sendo realizadas nenhum tipo de ações. Então, sobre o dia 15 de agosto, vamos ver. Parece mais que seja uma questão simulada do que possa ser uma questão real, mas não podemos. Não podemos descartar que possa chegar a ser uma questão real. Ou talvez eles queiram que todos os esforços se concentrem no dia 15 de agosto para, posteriormente, uma vez que tenha passado o dia 15 de agosto, nos surpreender, né? E é aí que a Espanha deveria estar preparada, porque em um contexto assim, como o que aconteceu em Abu Ghraib, insisto, é que temos 150 mil efetivos das forças e corpos de segurança do Estado, mais de 150 mil, se não me engano. Os números é que temos muitas unidades. E te digo uma coisa, olha, é que há muitos que, de boa vontade, iriam para Ceuta, porque tenho muitos deles e iriam para Ceuta tentar ajudar, dar uma força, identificar, proteger a cerca fronteiriça. Uma cerca fronteiriça que precisa passar por uma revisão urgente também, porque temos uma massa de população subsaariana numerosa do outro lado, ainda não entrou, mas quer entrar em Ceuta, que estão abrigados entre a região de Beliones, o Monte Musa, e muitos que estão se aproximando da cerca, através de trajetos terrestres, no que é o interior do Marrocos. E ali vai se aglomerar uma massa de população próxima a 1.000 pessoas. Subsaarianos que no momento em que quiserem entrar na Espanha e fizerem isso todos de uma vez, essa cerca fronteiriça não resiste neste momento a uma enxurrada de imigração dessas características. Uma cerca fronteiriça de Melilla, essa sim resistiria. Mas a cerca fronteiriça de Ceuta está muito deteriorada e os agentes vêm relatando isso há muito tempo. Temos que agradecer que toda essa massa de população não foi contra essa cerca fronteiriça, porque ela teria acontecido uma tragédia de grandes proporções. Consideráveis, não. Você é militar, Rubem, e tem alma de militar, e há muitos, tem os regulares, os legionários, tem muitos ao lado de Ceuta, receberam a ordem de sair das ruas para não serem vistos, e quando estavam nas ruas eram poucos e estavam proibidos de agir. O que você ouve desses militares? Porque veja, ver seu país sendo invadido e não poder sair do quartel porque proibiram você de sair, isso é tremendo. E aconteceu, não é? Sim, veja, eles têm uma profunda vocação de serviço, mas também sentem uma grande indignação. Além disso, vendo que neste momento, como você disse, eles estão sendo retirados, estão sendo informados de que não realizem mais isso, que não continuem.
Na verdade, essas conversas buscam que essa população retorne voluntariamente, mas que de alguma forma façam apenas uma vigilância rotineira no momento em que for ordenado, mas nada além disso, e que, se for necessário, ajuda em qualquer tipo de situação será solicitada, mas aquele comportamento ativo que tinham antes agora não tem mais. Agora eles têm um comportamento mais de esperar qualquer tipo de ordem, porque a ordem que está acima de todas é a ordem de não intervir e a ordem de recuar. Então, obviamente, eles não entendem, porque uma circunstância dessas exige exatamente o contrário, que sejam militares, que esses agentes das Forças Armadas estejam no terreno e que estejam ajudando e tentando evitar qualquer início de violência ou evitar qualquer tipo de cenário complexo. Então, o que me transmitem é isso. Também nos agradecem a todos por como temos lidado com a situação, aqueles de nós que tratamos a situação de maneira razoavelmente decente. Eles estão muito agradecidos pelo apoio que receberam e por como foi entendido que eles estavam apenas cumprindo ordens expressas. Mas, ao mesmo tempo, eles sentem essa indignação, né, ao verem que já não servem para muita coisa, falando de forma suave. Que coisa tremenda. Rubem, estamos em uma guerra híbrida, dizem. Estamos vivendo isso. Há quem afirme que durante a invasão, a inteligência marroquina também aproveitou para intervir em algum deles. Acho que são 6 cabos que vão de Ceuta até a península e não levam apenas energia elétrica, mas também telecomunicações, transmissões digitais, fibra óptica. Estamos diante do risco de que possam intervir ou cortar nossas comunicações entre Ceuta e a península. Está sendo usada essa guerra híbrida camuflada por invasão de imigrantes. Veja, a guerra híbrida, a ameaça híbrida, nós temos essa ameaça híbrida com Marrocos, sem dúvida. Um país que tenta interferir eleitoralmente em outro país, como fez o Marrocos com a Espanha, com forças pró-marroquinas em Ceuta e Melilla, com essa fraude eleitoral que também circulava pelas cidades autônomas até pouco tempo atrás. Um país que realiza ações de ciberespionagem contra outro país, não é? Como faz Marrocos com a Espanha, com esse Pegasus, com voos estranhos que acontecem no espaço aéreo espanhol de aeronaves marroquinas, que as pessoas não percebem, mas para quem entende dessas circunstâncias, esses voos não passam despercebidos. Um país que utiliza constantemente a imigração como arma, onde os imigrantes são a munição. É que todo esse cenário que estou te descrevendo é o ambiente de uma ameaça híbrida e de um ataque híbrido. E sem dúvida alguma, veja, ali nessa massa de população, obviamente, há um grande grupo não só de agentes de inteligência, mas de militares marroquinos que terão uma missão concreta e que terão um dever concreto. Dentro de toda essa massa de população que não retornou voluntariamente, podem estar, sem dúvida alguma, esses agentes de inteligência e podem estar esses militares avaliando inúmeras vulnerabilidades por parte do âmbito militar, vulnerabilidades a nível policial, territorial, militar e até mesmo avaliando qualquer tipo de resposta política, mais localista, mais na região de Ceuta. E depois esses agentes de inteligência podem estar coletando muitas informações no terreno, aproveitando uma situação de caos para passar despercebidos e para poder avaliar qualquer tipo de circunstância que queiram analisar no âmbito da inteligência. E podem até estar avaliando o comportamento dos nossos militares, o armamento que carregam, o tipo de roupa que usam, o tipo de veículo que utilizam. Eles podem fazer muitas coisas que obviamente vão contra os nossos interesses. Por isso, insisto, é tão urgente que haja unidades especializadas em campo que tentem identificar indivíduos com essas características, porque quem é treinado para esse tipo de situação consegue passar despercebido. Consegue passar despercebido, consegue se integrar com a população, consegue encontrar, através de documentação fraudulenta, um parente que vai atestar que ele estava lá há meses. Ou seja, no ambiente de inteligência, isso também exige, no final, todos esses escudos. E eles sabem como usar esses escudos. E não tenha nenhum tipo de dúvida de que em Ceuta, além do que possa ter entrado neste momento, havia agentes de inteligência marroquina no local. O que acontece é que, claro, as autoridades espanholas também não são bobas, né? Que com tudo isso que está saindo agora, a gente não vai acreditar nessa história de que o CNI avisou, de que avisaram, não. É que nós temos os melhores serviços de inteligência do mundo. Então, possivelmente, esses serviços de inteligência estavam monitorando certos indivíduos em Ceuta. Mas agora, depois desse cenário,
É urgente realizar esse reforço policial com unidades especializadas. Por isso mesmo, para realizar, se possível, a identificação de outros indivíduos que tenham usado esse cenário como vetor de infiltração. E é urgente tê-los identificados e é urgente saber o que eles estão fazendo. Claro, você me falou sobre voos. Me conta isso dos voos. Do que estamos falando? De aeronaves, de drones marroquinos? Estamos falando de... Olha, quando estava acontecendo a invasão de Ceuta e depois, mais tarde, quando caiu a noite, os episódios que aconteceram em Melilla, o Marrocos, diante disso, teve uma resposta militar. Ou seja, o Marrocos, diante disso, teve um comportamento que mostra preparação para qualquer tipo de resposta ou para o fortalecimento de certas ações. Eu pude ver, e assim publiquei na La Gaceta ontem, eu pude ver como pelo menos 6 aeronaves faziam rotações ao redor de Tetuão e ao redor de Nador. Estamos falando das duas áreas mais próximas das cidades autônomas, rotações aéreas de aviões militares, inclusive de Hércules, que podem transportar uma carga considerável em seu interior. Então, todos esses voos, toda essa sincronia de rotações militares estavam acontecendo ao mesmo tempo em que nosso país estava sendo invadido. Então, ou havia ali uma operação para fortalecer qualquer tipo de ação posterior, ou havia uma ação preventiva. Ou seja, o Marrocos mobilizou grandes efetivos militares ao redor das cidades autônomas, efetivos e logística nos arredores das cidades autônomas, caso a Espanha tivesse algum tipo de resposta ao que havia acontecido. Mas claro, no final, tudo isso, o que nos mostra é que havia uma estratégia que não tem relação com nenhum tipo de organização criminosa, como quiseram nos fazer acreditar. Mas sim, há uma estratégia de Estado, há uma estratégia militar, há uma situação onde há um Estado maior que tem capacidade para mobilizar dezenas de milhares de marroquinos, porque eu já faz muito tempo, como você sabe, que estudo essas redes criminosas, esses traficantes de pessoas, e essa capacidade de mobilização não é algo que os traficantes tenham, nem essas organizações criminosas de tráfico de pessoas. Eles não têm essa capacidade. Eles podem mobilizar no máximo uma massa de 3.000, 4.000, 5.000 indivíduos. Mas mover 60.000 indivíduos está além do alcance deles. Eles não conseguem fazer isso porque, obviamente, não têm a estrutura necessária para isso. Essa estrutura quem tem é um Estado. Essa estrutura está nas Forças Armadas de um país e nas autoridades de um país, que preparam isso de forma estratégica para que aconteça como aconteceu em Ceuta. E eles vão tentar de novo. Sem dúvida, Albert. Em 2021 aconteceu o que aconteceu em Ceuta. Depois aconteceu o que aconteceu em Melilla. Agora acontece isso e a escalada, ou seja, cada dia é pior. Por que o cenário é pior? Porque não se tem uma resposta. Então, se não se tem uma, se a Espanha não tem uma resposta diante disso, uma resposta consequente e à altura do que Marrocos fez, obviamente vai se dar ao luxo. Quando quiser deve realizar a ocupação, mas enfim, já a ocupação plena das cidades autônomas, porque é assim que a Espanha está permitindo, porque a Espanha, diante de qualquer episódio que simule ou ensaie esse cenário de ocupação, não está fazendo nada. A Espanha não militariza a fronteira. A Espanha não melhora a logística dessa fronteira. A Espanha não envia unidades especializadas. A Espanha permite que circulem por toda a cidade autônoma. Olha, se já estão ficando 10% de 60 a 70 mil, imagina um cenário em que entrem mais de 300 mil e esses 10 ou uma quantidade ainda maior permaneçam na cidade autônoma. É que já podemos considerar como uma cidade invadida, não é? Onde provavelmente não haverá com este governo nenhum tipo de resposta e vai ceder às cidades autônomas por medo de qualquer tipo de retaliação que já conheceremos, não é? O alcance dessas possíveis retaliações. O que eu também acho, e aqui é preciso levar isso em conta, é que teremos uma Copa do Mundo em 2030, uma Copa do Mundo onde participam Marrocos e Espanha. Eu acho que essa ação de Marrocos, obviamente, é hostil, mais do que isso, e eles estão avaliando toda a capacidade de resposta da Espanha. Mas eu acho que, por enquanto, e até 2030, isso vai ficar por aqui. Ou seja, agora haverá um cenário político, de pressões políticas, mas não de pressões territoriais. Não sei se me faço entender, ou seja, não haverá outros episódios de invasão, essa é a minha opinião, mas agora o que vai acontecer é uma pressão política, depois do que aconteceu. Uma pressão política para Marrocos tentar, dentro desse evento esportivo, ter um papel de protagonista, um papel que o coloque acima da Espanha.
no que diz respeito à gestão, à capacidade de organizar esse evento esportivo, a possibilidade de sediar a final desse evento esportivo. A questão é, o que vai acontecer depois de 2030? Então, agora a Espanha está obrigada até 2030 a não ceder a essas pressões políticas, mas sim a ser a Espanha quem pressiona politicamente o Marrocos. Até agora, Marrocos moveu o peão e nós movemos o peão. Ou seja, Marrocos nessa partida de xadrez sempre foi quem fez o primeiro movimento. Agora é quando nós temos que saber aproveitar esse movimento, esse momento para dizer, olha, agora vamos te enviar a mensagem que precisamos te enviar, não é? Porque eles têm essa oportunidade, porque Marrocos não vai responder neste momento diante de um ataque ou do ataque que a situação exige, porque não quer colocar em risco essa Copa do Mundo de 2030, esse evento esportivo. Quem dera tivéssemos um governo que fizesse metade das propostas que você falou, Rubem. Quem dera. Aqui não há intenção, sabemos que há uma chantagem e não temos as mãos livres. O governo não tem liberdade para agir, mas é preciso estar vigilante. É sempre um prazer conversar com você, sem férias, mas estamos aqui. Um forte abraço, companheiro. Aqui estamos. Obrigado, Rubem. A Espanha está acima de tudo. Sim, senhor. Um abraço. E não vão negar que o inimigo está em casa, já dissemos isso várias vezes, e especialmente na Casa Real. Não consigo entender, é muito difícil para mim. Olhem, no dia em que jogamos contra a França na semifinal da Copa do Mundo, vocês vão se lembrar, a rainha e Letícia e suas filhas, Leonor e Sofia, se vestiram com a bandeira francesa. Vocês estão vendo? Uma provocação muito desagradável, certo? Então, os reis fazem a recepção em Maribém com a rainha Sofia e vejam como ela está vestida. Ela está de caftã com o vestido típico do Marrocos e de outros lugares parecidos. Eu entendo que não é culpa da rainha Dona Sofia, que já tem uma certa idade e aguentou o que aguentou, mas é culpa dos assessores. Ninguém pode dizer para ela, olha, não é o melhor momento para se vestir de árabe com tudo o que está acontecendo. Ninguém pode orientá-la sobre isso. Pois parece que não, e acaba passando um pouco de ridículo, coitada, uma mulher que merece todo o respeito. Talvez a que mais merece daquela casa. Bom, vamos ver se aprendem, por favor, vamos ver se aprendem, porque é impressionante ver como arruinam a imagem da família real. Já se desgasta sozinha, mas ainda ajudam a afundá-la? E, aliás, que a televisão espanhola me explique isso, eles estão na praia do Tarajal gravando cenas em Ceuta e dizem para uma criança, fique aí e faça cara de preocupado, assim teremos uma cena bonita com os imigrantes ao fundo e você sozinho no mundo. Bom, vejam como gravaram a cena. Aí está o menino. Depois dizem para ele, pronto, você já pode se mexer. E ele vai direto para as câmeras. Alguém na televisão espanhola deveria nos explicar se esse tipo de fotomontagem é feito com frequência. Fica aí a minha observação. De qualquer forma, seria a manipulação mais leve que a televisão espanhola faz conhecendo eles. Bom, temos opiniões. Vamos ouvir Guerreiro, Fernandes e Sofia. Vamos lá. Se tudo isso de Ceuta, essa invasão foi organizada, se trouxeram jovens de todas as partes do Marrocos, trouxeram até a fronteira e depois abriram a fronteira. Quem é que abre e fecha a fronteira? Isso é óbvio, é evidente. Isso está muito claro. Quem é? Quem é? E quem está por trás? E Pedro também sabia. Pedro sabia. Claro que ele sabia. Como o CNI já informou antes ao Pedro, e ele sabia perfeitamente. E ele consentiu que invadissem Ceuta, porque ele tem que ficar calado porque o outro o tem na mão. Acredito totalmente que em 15 de agosto possa ocorrer outra invasão da Espanha. E me parece que não somos conscientes, nem o povo comum, nem a Inquisição que temos por trás do desgoverno, das consequências que podem surgir. Não se pode ser Saara como se aceitou, ou a nenhum conceito, e como mal menor, era preciso ter oferecido Sertembrilas. O que de fato não ocorreu.
Bem, eu queria dizer que depois não digam publicamente que não sabiam, que não foram avisados sobre a próxima invasão, que espero que não aconteça em 15 de agosto, à cidade de Ceuta, cidade espanhola. Como sabiam, com 2 meses de antecedência sobre a de 30 de julho, tanto o rei, quanto Sanches, quanto Marlaska. E que certamente esses 1.700 criminosos terroristas e assassinos já estarão na península, não os capturaram. A única coisa que fizeram foi abrir as portas para eles, as fronteiras, as portas da nossa casa, e agora mandar 25 milhões para menores estrangeiros desacompanhados. Eu rio desses menores estrangeiros desacompanhados quando não há dinheiro para o povo espanhol. E esse é o nosso dinheiro. Temos que ir para as ruas, mas sem parar. Quanta razão você tem, Sofia, e o que você diz é mais importante do que parece. Se na última anistia o Marrocos libertou 1.700 presos com diferentes delitos, inclusive jihadistas, é de se supor que a grande maioria deles veio para cá para não voltar à prisão ou não continuar no Marrocos. Bem, estão transferindo eles de Ceuta para a Andaluzia, para a península. Veja esta imagem que o Canarias Today me enviou. É a transferência de imigrantes de Ceuta para a Andaluzia. Como sabemos que eles não fazem parte deles, a maioria rasgou, queimou o documento, o passaporte, para que não possam ser identificados e se têm antecedentes, muito mais, não é? Aliás, as forças de Tetuan pegaram 25 bodes expiatórios marroquinos e dizem que foram eles que incitaram a invasão. E a promotoria de Tetuan está indo atrás deles e vai acusá-los formalmente, já formalizaram acusação contra 25 deles. Ou seja, pegaram 25 rapazes e moças que brincam nas redes sociais e que, claro, devem ter incitado. Mas quem abriu a fronteira? Quem disse à polícia do Marrocos, deixem passar? Quem abria os caminhões? Vimos inúmeros vídeos e acompanhava os rapazes. A ordem veio do governo do Marrocos, ou seja, não venham agora mentir dizendo que isso é coisa de 25 rapazes de Tetuão. O governo marroquino, senhores, foi quem provocou essa nova invasão e continuará fazendo isso até ficar, se não impedirmos, com o território espanhol de Ceuta e Melilla. Bom, eu tenho mais. Sanches e o rei são protagonistas de muitas mensagens. Ouvimos Mabel, Mari Maria. Bom, eu queria dizer para vocês, vamos ver. Aplicação de funções, ilegal, ilegítimo, usurpador. Em todos esses anos, ele não governou. Ele não tem orçamento desde o primeiro dia, mas tem todas as vantagens de um governante. Ele não deveria poder conceder indultos, nem fazer leis às escondidas e em caráter de urgência. Ele não tem legitimidade para isso, já que não governa. Temos que expulsá-lo como criminoso, mafioso, traidor que ele é. Eu não acredito. Como é possível que a oposição, que todos nós estamos pagando com o nosso dinheiro, tenha permitido que um presidente que tem o celular sob controle dos marroquinos possa ser chantageado? Era o momento de sair imediatamente? Não se pode permitir que um presidente que pode ser chantageado continue governando um país. Bom dia, Albert e Espanha. E bom, agradecemos que você continue aí, mas tire um dia de descanso porque o ano vai ser muito longo. Estou ouvindo o programa como todos os dias. Estou ficando indignada. Falam que Pedro, ó perro, Maduro Sanches não deixa o rei ir a lugar nenhum. Mas quem é esse tal de perro Maduro Sanches para proibir o rei ou qualquer pessoa de ir onde quiser? Se realmente for assim e o monarca obedece, de fato temos um grande problema. Eu sou monarquista, mas esse rei não vale nada. Você não é a única que pensa assim. Aliás, uma imagem preocupante que me chega de Ceuta. Olhem só esse incêndio com chamas imensamente altas. Isso é uma rua perto do CETI, o Centro de Internação de Estrangeiros. Parece que colocaram fogo em algumas copas das árvores e, bom, o susto não passou disso. Mas isso vai acabar provocando algum ferido e Deus queira que não também algum espanhol morto.
Não só os 100, que já é um massacre, o que o governo do Marrocos fez e o governo Sánchez permitiu, deixando que se afogassem no mar. Fiquem atentos porque essas circunstâncias são muito comuns. E depois, em Puerto Banús, em Marbella, me enviaram uma imagem surrealista. Olhem bem. Isso é Puerto Banús. Uma pessoa de origem magrebina se joga no mar, no porto, ao lado dos barcos. Ele vai com o celular segurando acima da água e o susto das pessoas que veem é porque ele começa a gritar Allahu Akbar, Allah é grande, e algo como tenho uma bomba. As pessoas que estavam perto começam a evacuar, claro. Esse homem está certo ao perguntar: o que vocês fazem aqui? O que há para ver? Sim, mas chamaram a polícia, isolaram a área. Ele não tinha explosivos e não se sabe mais nada, mas atrapalhou por várias horas os restaurantes e comércios de Puerto Banús, de verdade. Quem me mandou foi o Frank. Muito obrigado, Frank. Vocês ficam atentos aí com o celular e toda vez que acontece alguma coisa aqui, recebemos o vídeo. E Salvador, em Las Palmas de Gran Canária, diz uma grande verdade. Ele quis ir a essas concentrações às 8 da noite em frente ao consulado ou à embaixada do Marrocos e havia 2 pessoas. Olá, Alberto. Isso desde as Canárias, Las Palmas de Gran Canária, é vergonhoso. Muito futebol, muita Espanha, eles não percebem de que as ilhas também podem ser invadidas. Mas aí está, 8h20 da noite e não tem ninguém. Só vemos 2 pessoas e eu tenho vergonha de ser canário. Enfim, saudações e essa é a miséria que temos aqui nas Canárias. Obrigado, Salvador, mas não desanimem. Convocar pessoas é muito complicado. Tem que fazer isso com 1 mês de antecedência. Os meios de comunicação locais precisam colaborar. Não é fácil. Minerva também participou de uma manifestação, nossa amiga Minerva, em frente à Embaixada do Marrocos, em Madrid. Bem, o que estamos vendo da invasão é terrível. Entraram sem nenhum controle, nós que fomos nos manifestar na Embaixada do Marrocos. Bem, nem sequer nos deixaram chegar perto, com as grades, correntes e cadeados. Então, os que estávamos por lá, eles estavam revistando alguns de nós, perguntando coisas. Um policial nacional me perguntou se eu estava levando algo debaixo da roupa, e eu disse, pois imagine o que eu levo debaixo da roupa. Falei, se quiser ver. Ou seja, pedindo documentos de identidade a todo tipo de gente, jovem, idoso, é uma vergonha. Obrigado, Minerva, por se mexer. Eu gosto de pessoas que fazem isso. Olha, mesmo que estejam sozinhos, se tiver que fazer, faz, mesmo que estejam sozinhos. E a Concha me manda, depois vamos para a redação, mas a Concha me manda um tweet do Ravi. Prestem atenção porque é vergonhoso. Este é o aeroporto da Toscana, na Itália. Todos os europeus vão por um caminho e passam pelas medidas de segurança habituais do aeroporto, carimbam o passaporte e pronto. Mas tem um mapa ali com a bandeira da Espanha e dizem espanhóis por aqui. Eles sabem que na Itália os espanhóis já não estão no espaço Schengen e eles fazem isso para evitar que algum dos que invadiram Ceuta acabe na Itália e provoque algum tipo de confusão ou atentado jihadista ou qualquer coisa assim. Me parece muito bom o que Giorgia Meloni faz, embora depois Meloni regularize. 400 mil de uma vez que está prestes a fazer, mas me envergonha como país que nos façam ir para outra fila, sabe? Para outro espaço, como se fôssemos párias. A redação, últimas mensagens. Susana Gás, conte pra gente. Estamos aqui, Alberto, na redação do Castilhão Confidencial, como sempre, recebendo mensagens e opiniões de todos os confidenciais ao redor do mundo. É o caso de Juan, que nos escreve, Alberto, de Ceuta. É muito interessante. Ele diz, sou Juan, moro e sou de Ceuta. Isso é um caos, Alberto Castilhão. Não são 2.000 nem 5.000. Restam cerca de 15.000 invasores ou mais. O pessoal da península não sabe o que ocorre aqui.
Anularam a feira para nós um dia antes de começar. Não dá para ir às praias porque estão cheias de invasores e os parques infantis são o lugar onde eles dormem. Portanto, tudo cheio de sujeira. Estão racionando para nós os alimentos básicos, como pão, ovos e iogurtes, porque grupos da população muçulmana de Ceuta foram criados e continuam sendo formados para arrecadar fundos e manter esses invasores. E enquanto isso, muitos deles estão comprando garrafas de cerveja e passeando pela cidade toda. Isso dá medo. Mônica diz que a essa altura o exército já deveria estar na fronteira desde ontem. É uma sensação de impotência tudo isso que você está explicando. Francesca diz que é vergonhoso que nossos governantes estejam de férias quando toda a nossa segurança nacional está em risco. Obrigada ao Albert e à equipe por serem tão corajosos. Por outro lado, no MXM diz: fiquem tranquilos porque o rei vai resolver tudo. Com certeza ele vai resolver tudo lá das regatas de Mallorca. Não tenham medo. Luís diz que aqui os marroquinos mostraram que têm toda a Espanha absolutamente dominada, que eles podem entrar e a prova é isso. Eles podem entrar quando quiserem e sair quando têm que sair e evidentemente ficam os que ficaram. Eles impuseram um trabalho a ser feito. E depois também tem os criminosos, que é um completo absurdo. Estamos desamparados, Sr. Castillón, com um Sánchez tomando banhos de sal, um Marlaska que não sabe onde está e uma Margarita Robles que está com os dias contados. E nós estamos sofrendo. A Isabel também diz que é uma pena o que está acontecendo na Espanha, mas é uma verdadeira pena. Eu vi isso e faz muito tempo que não vejo nada parecido. Vou fazer 72 anos e o que estou vendo me dá medo. E esse senhor nos trouxe, nesse caso Pedro Sánchez, o pior do pior que podia trazer. A desgraça para todos. Santiago diz que vai ser preciso pedir ajuda à Polônia. Lá sim sabem o que fazer. Há anos, militares poloneses e civis conscientes protegem suas fronteiras. E por outro lado, e por último, León de Ceuta também agradece ao Castillón pela entrevista em que você esteve com o agente do CNI. Muitos criticaram, mas é uma verdadeira realidade. Poucos tiveram coragem de falar como esse agente fala e isso pode até lhe custar o emprego. E também agradeço a Alberto Castillón por sua coragem e total apoio aos ceutenses, inclusive a mim. Você é admirável. Vamos encerrar por aqui, mas é importante que vocês continuem nos acompanhando em todos os canais para, como sempre dizemos aqui, estarem bem informados. 040,491 91 593 045,930.491 de toda a confiança. Olhem, de tudo que me mandam com ironia, com humor e com boas ideias, hoje tem um vídeo perfeito. Letícia Ortiz e o Rei, no Palácio. Conversa privada, foi a Conchi quem mandou, vocês vão adorar. O que você está procurando? Meu uniforme militar, indo a Ceuta ajudar. Vamos, não seja ridículo. Por que você está me dizendo isso? Você já sabe que se Pedro não mandou você ir, você não vai. Faça como sempre. Quando tudo passar, vamos. Já estou cansado de não fazer nada pelos espanhóis. Pelo menos gostavam do meu pai, apesar das confusões dele. Pelo menos meu pai era bem visto por eles, apesar das suas confusões. A frase da Letícia de faça parecer que você está muito abalado e quando tudo passar, você vai. Desta vez, quando tudo passar, ele também não vai, nunca foi. Nem ele, nem ninguém da família real. E que fique claro, quem contou isso foi Fernando San Agustín há 24 horas, nem com o governo do PSOE nem do PP. Sempre consideraram que era um incômodo desnecessário. De verdade, ser de Ceuta, ser de Melilla e monarquista é muito difícil, muito difícil. Bem, senhores, Sacú, Sánchez, Marlaska e Oscar Puente querem pacificar os invasores. Vejam. Se dependesse de mim, todos ficariam, mas agora não é o momento. Além disso, estou começando as férias. Por favor. Deem meia volta e voltem para o seu país de origem. Marlaska, precisamos de um tradutor. Fique tranquilo, Pedro, tenho o candidato ideal. Ora. Aha, ahau. You. Ué, au, oa. Por lá para a costa. Au. Exato. Logo a saída. Au, au. Se eles deixarem a gente ficar. Não, não. Pelo contrário, vocês não podem ficar aqui.
Oscar Puente perdeu o idioma. Já não tem mais o sotaque da selva. Perdeu o sotaque da selva. Oscar Puente. Já não é mais o Oscar Butan de antes. Bom, imagens que o Mohamed me manda bebendo em Paris enquanto tudo isso acontece. Ah, como ele está feliz. Do Mohamed eu tenho muitas. Tem uma muito engraçada, essa imagem em que ele está em cima da boia, né? Aquela boia ridícula que afundou pela metade e que o Sanches colocou. Pois aí estão todos comemorando, se divertindo. Ha, ha, hu, como se nada estivesse acontecendo. E essa imagem que a Conchi me mandou, muito engraçada. Aí o fantoche é o rei e quem o manipula perfeitamente de cima são Sanches e Letícia, entre outros. Bom, tem muita coisa para contar e um último vídeo que eu adorei. Os votos e manipular as eleições é o objetivo deste governo. Marlaska e Sanches com certeza algum dia tiveram uma conversa como essa. Eles estão com a urna. Pequeno Marlaska, como estão os votos? Muito bem, Pedro. 1.100.000 da regularização extraordinária e 1.800.000 de estimativa de reagrupamento familiar. 2,4 milhões pela lei dos netos, 200.000 por iniciativas no Saara e menores vindos do Marrocos em Ceuta. 7.000 de acolhimento de menores de Ceuta. Perfeito. 7 milhões é o que conto. Mandamos na Espanha a vida toda. 7 milhões. É muito. Com isso ganhamos todas as eleições. Ninguém nos para. Feito, vamos nessa. Ai, senhores, o que acham que não é verdade? Esperem só para ver. Quem dera eu pudesse garantir que daqui a um ano, que é quando tem eleição, isso tudo acabou. Eu não acho que seja assim. Contaremos mais amanhã. Quero vocês aqui na trincheira. Feliz verão, vamos passar juntos. E por sinal, para quem está preocupado, recebo mensagens dizendo que eu deveria tirar férias. Estamos gravando uma série de entrevistas para poder ter algum dia de descanso na semana que vem, mas estaremos aqui todos os dias. Outra coisa é que sejam programas originais, não reprises gravados, mas estaremos aqui todos os dias. Não se esqueçam. Até amanhã. E obrigado. Tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales. Todos confidenciais, mas shh, só pra mentes abertas e pra gente desperta. Desde a trincheira Castillon confidencial de Albert Castillon, de sair lá fora, aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castillon, Susana Gashi. Sua garota Castillon e demais, muito obrigado. Hasta mañana. Inscreva-se. Castillon Confidencial de Albert Castillon.